Começou! Boa tarde pra você! Seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão. Escutou a cornetinha? É sinal de que começou. Olha que demais hoje, botou uma musiquinha diferente. Wagner, gostei, Wagner. Olha aí, toda swingada. Olha, deixa eu te falar uma coisa, a gente vai, hoje nesse melhor programa da tarde, a gente vai abordar dois assuntos muito interessantes. A gente vai começar falando hoje sobre os cuidados com a dentição infantil. Gente, isso é muito importante. Cuidado, escovação, tudo da dentição infantil. Que eu acho que acaba sendo para todo mundo, né? Quando a gente fala da dentição infantil, também é para todos nós. Um assunto muito importante que às vezes os pais, escuta, não se atentam tanto, né? Não se preocupado aí com o celular pro filho, mas tá preocupado com a escova, né? Tá bom? Ó, a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai saber de todos os detalhes. Depois a gente vai conversar uma coisa que é muito importante. Nós precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre xenofobia. No mundo, no Brasil, xenofobia. Está crescendo cada vez mais, a gente vê toda hora, de repente, pessoas sendo tratadas de forma diferente por causa da etnia, por causa da raça, por causa do país, por causa da nação que nasceu. Então a gente vai conversar. Prepare o seu café! Café é bom pro dente. A gente vai começar falando sobre dentição infantil, doutora Gabriela que vai estar aqui com a gente, mas veja esse VT, depois a gente vai conversar sobre esse assunto. A dentição infantil é uma das fases mais importantes do desenvolvimento da criança. É o processo de erupção e surgimento dos dentes dos pequenos. Ele começa por volta dos 6 meses de idade, quando os primeiros dentes de leite começam a romper a gengiva. A dentição infantil é dividida em duas fases principais. A dentição decíduo, que envolve os dentes de leite, e a dentição permanente, que refere-se aos dentes permanentes que substituem os dentes de leite. Por ser um processo sensível, as crianças tendem a sentir bastante incômodo. Quais serão os melhores métodos para amenizar esses incômodos? Existe algum cuidado específico que precisamos tomar? Essas e outras dúvidas nós vamos tirar agora, no Papo do Bendita Hora. Estou recebendo aqui na Rede Vida de Televisão uma das pessoas mais capacitadas e mais gabaritadas para falar sobre esse assunto, doutora Gabriela Nicolelli. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutora Gabriela é professora, ela é pós-graduada em dentística e olha, eu vou te falar uma coisa, é um currículo extenso demais e eu acho muito importante que ela venha falar isso na televisão. Eu digo, obrigado por esse trabalho, sabe? Porque eu acho muito interessante, né? Profissionais como você que deixa o consultório, vem à televisão para fazer esse serviço de informação, serviço de público mesmo. Saúde pública. Eu acho muito interessante. Então, obrigado por isso. Obrigado por isso. Obrigada. Fiz uma pergunta para ela, a gente falando de dentição infantil, de escovação e tal. Falei para ela, quando é que precisa começar a escovar dente a criança? Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui de novo. Eu falo assim que quando a gente vem num programa como o seu, a gente precisa falar sobre odontologia raiz. Isso mesmo. Gostei. Porque todo mundo quer falar sobre estética, sobre Gostei. botox, não sei verdade. o quê. E as pessoas... Lente, né? Lente. E as pessoas têm dúvidas nas coisas básicas. Básicas, Porque cada vez mais surgem pessoas, crianças, adolescentes, mães, as pessoas viram mães, a pessoa que saiu adolescente vira mãe, e não sabe essas coisas. Então a gente traz essas informações de saúde pública. É verdade, é verdade. Em relação ao dente, a escovação, ela nasceu o primeiro dentinho do teu filho. Ou seja, naqueles dentinhos que... Apontou. Apontou? Eu já posso escovar? Você deve escovar com a escova apropriada, tá? Tá. No mercado tem várias, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Dá um exemplo aqui. Aqui, ó. Essa escova da Oral-B, eu trouxe algumas marcas. Pode falar, não tem problema de marca, não. Tem de 0 a 2 anos. Então, assim, a criança... Está escrito 0 a 2 anos. Tá. Então, é fácil você identificar na farmácia. E ela é mais macia? Ela é mais macia, a cabeça dela é menorzinha, porque a boca da criança é menorzinha. Então, assim, nasceu o primeiro dentinho, precisa escovar. Aí vem a informação mais importante. Você precisa escovar a mãe, depois de toda a mamada,
referente à quantidade a 1 grão de arroz cru. De quê? De pasta de dente? É, pasta de dente. Ah, um grão é uma coisa minúscula. Mínima. E deixa eu te explicar. É claro que quem vai fazer essa escovação é a mãe que vai fazer. Né? Exato. Então, ela vai colocar 1 grãozinho de arroz cru. Equivalente ao arroz cru. Então, assim, antigamente, até pouco tempo atrás, era indicado para bebês e crianças as pastas sem flúor. Ah, sei. Eu mesma já usei nas minhas filhas, né? Que ela pasta há sem muitos flúor. anos, a pasta sem flúor. Mas já tem muitos estudos científicos, e a gente tem que se embasar nesses estudos, tá? Que em crianças e bebês pode usar e deve usar a pasta com flúor acima de 1.100 ppm. Doutora, mas a gente sempre aprendeu que o flúor é bom para os dentes. Sim. Mas por que tinha essa coisa, dessa recomendação? Então, porque a criança, ela não... Assim, existia aquela história de você estar com a criança não consegue cuspir. E aí, se você coloca uma quantidade de pasta para aquela criança e você escova o dente dela, ela engole. E aí, engolir entendi. é prejudicial, entendeu? Isso engolir a pasta de dente é prejudicial? Exatamente, numa quantidade grande. Então, por exemplo, que nem a propaganda que te mostra, passa aquela pasta na quantidade, faz aquela curva. Então, aquilo te engana, porque você vai lá e acha que sempre tem que ser daquele jeito. E não é. Aquilo é para você gastar mais. Para você gastar, exatamente. Então, assim... Criança, bebê, nasceu o primeiro dente, até 2, 3 anos, a quantidade é de um arroz cru. Até 3 anos. Acima de 3 anos, é 1 grão de ervilha cru. É bem pouquinho mesmo. É bem pouquinho, só um cheirinho. E precisa ser pasta acima de 1.100 ppm. Por quê? E como que a gente sabe isso na pasta? Tem jeito? Essa pasta aqui, eu indico até no meu consultório, é uma pasta de dente da Curaprox. Ela é infantil. Sei. Tá? Ela tem acima de 1.100 ppm. Está escrito. Essas letrinhas pequenininhas tem. Mas ela está escrito, contém flúor e tal. Exatamente. E tem a quantidade de ppm. Por exemplo, tem umas pastas da Oral-B que colocam 780, 800. Porque antes a gente diminuía a quantidade de flúor. E agora não precisa. Tá? Então você pode usar uma pasta de adulto de 1.100 ppm, apesar dessa ser de criança. Pode usar uma pasta de adulto? Pode. Só que assim, a quantidade que vai dizer. A quantidade que vai dizer. Só que a pasta de adulto, ela é muito ardida. Pode ser que a criança não goste. Então, as pastas infantis, elas têm o gosto mais apropriado. Então, a criança talvez se sinta melhor usando a de infantil. Mas é só questão de sabor, né, no caso. E essa pasta tem uma particularidade que ela não tem o lauril sulfato de sódio. Que todas elas têm. Que todas as outras pastas têm. Essa é a única infantil que não tem. Então ela não espuma, porque... Ela não espuma. Então, porque aqui é o lauril que faz espumar. Exatamente. E o lauril, ele descama a mucosa. Então, assim, se eu fosse indicar uma pasta para criança, eu indicaria essa. Essa aí. Mas tem outras também, a gente não pode descartar as outras. Doutora, a gente está falando, depois nós vamos falar da centro de escovação, mas eu gostei que você falou assim, a gente precisa falar de odontologia mesmo, raiz, não Nutella. Exatamente. Negócio de dente torto. Os pais, todo mundo tem aquela preocupação. Se tiver chupeta, vai ficar com dente torto, chupar dedo, vai ficar com o dente torto. É mito, não é mito? O que é? Como é que faz para a gente evitar que as crianças fiquem com o dente torto? Então, a dentição, quando ela vem... Quando você casa com uma pessoa, dependendo com quem você casa, vamos supor que você tem a boca pequena. Você casa com um homem que tem... A boca grande. Os dentes grandes. Os dentes grandes. Daí você vai ter um filho que pode ser que ele tenha a mandíbula e a maxila pequena com os dentes grandes. O que vai acontecer? Vai encavalar. E aquele momento que os dentes vêm para fora. Ou vem para fora, ou encavala. Então, essa mistura de raças faz com que ocorram as maloclusões, que são os dentes tortos. A gente chama de maloclusões, que é a maloclusão. E a gente precisa consertar. Porque existe a função mastigatória. Para você ter uma função mastigatória, para você mastigar direito, você precisa estar com os dentes em ordem, retos e mordendo no lugar certo. Isso. Né? Como essa boca, eu trago de novo a minha boca. Isso. Tá? Isso aqui é uma... Essa não perfeita. Tá perfeita, ela não tem uma maloclusão, ela tá bonitinha. Perfeitinha. Tá? E aí, você, vendo isso na criança, você já pode colocar um aparelho móvel, né, como um aparelho preventivo, desde uma criança de 6, 7 anos. Eu ia perguntar,
os aparelhos ortodônticos, eles pode ser usado a partir de que idade? 6 anos? 6, 7 anos já pode usar. Mas 6 anos já tem um dente fixo? Já usar o dente permanente ou tem dente... De leite. De leite. Pode, mas ainda vai no dente de leite mesmo? É porque são aparelhos móveis. Ah, tá. A gente não coloca o fixo em crianças na primeira infância. Tá? Então, a primeira infância é indicado você colocar o aparelho móvel, né, para a gente fazer uma prevenção e já ajudar lá na frente aquela maloclusão. Tá? E o aparelho fixo, normalmente... a gente coloca quando a dentição permanente já está completa, que é por volta dos 11, 12 anos. Aí você pode ser permanente. O aparelho fixo. Mas essa coisa, chupeta, dedo, atrapalha? Então, a chupeta atrapalha menos que o dedo. Os dois atrapalham. Ah, é? Porque os dois trazem os dentes trás, ou a parte óssea para frente. Ah, é porque você fica aqui assim, né? O que atrapalha menos, se tiver que... Porque assim, a criança, ela está na fase oral, né? O bebê. Então, assim, 6 meses, ela precisa. Ela precisa, é verdade. É um instinto. Então, assim, se for para deixar a criança chupar, prefiro que seja chupeta. Chupeta. Não tem nada a ver, mas eu estava vendo um estudo esses dias dizendo que chupar, essa coisa da sucção na fase oral, é um grande desenvolvimento do cérebro, né? A gente desenvolve bastante. Exatamente, é importante. Só que assim, né? O dedo faz um estrago muito grande. Muito grande, né? Então assim, fazer de tudo para a criança não chupar dedo, porque não tem como você arrancar o dedo da criança. Agora, a chupeta, você pode trabalhar, você pode fazer algumas trocas, você pode ir conversando e você tira a chupeta. Daí tudo bem. E às vezes até não precisa de aparelho, a própria natureza faz com que o dente volte ao lugar. E você falou uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça, falei, vou perguntar ela antes, colar de âmbar, o que é isso? Colar de âmbar, eu me arrepio todo. Que é isso? Você vai falar com o odontopediatra. Assim, antes de tudo, isso eu queria deixar bem claro, né? Eu não sou odontopediatra, clínica geral, especialista em dentística. Só que a gente conversa muito, porque isso são situações do nosso dia a dia. Então, a gente precisa respeitar aí a área da odontopediatria, tá? Mas vamos falar de colar de âmbar. O colar de âmbar, não existe nenhum trabalho científico que comprove a eficácia do colar de âmbar. O que é colar de âmbar, pela mulher? Algumas famosas influencers na internet, porque sempre começa assim, então vamos tomar cuidado. Para variar. Vamos tomar cuidado com a internet. A internet traz muita coisa boa, mas muita coisa ruim também. Eu sempre falo, gente, coisa de saúde, não adianta ficar falando... Google, internet, influência, é com profissional da área de saúde, é com cirurgião dentista. Isso, a pessoa tem que falar, eu sou formado, eu sou isso, estou aqui falando em nome de... Né? Exatamente. Uma influencer, assim, de grande empoderamento, não pode mostrar um filho usando um colar de âmbar. Certo? Porque isso é anti-saúde pública, né? E você vai influenciar milhões de pessoas, mães, a comprar um colar de âmbar, achando que aquele colar de âmbar vai fazer com que a criança, na hora que estiver nascendo o dentinho, não sinta dor de dente. Peraí. Melhora na inflamação. Peraí, eu tô tendo uma síncope aqui. Isso não... Você sabia disso? E não é barato, é muito caro. Peraí, a pessoa tem o colar de âmbar mesmo, é o âmbar. Colar de âmbar. Faz um colar de âmbar, a pessoa ela compra pela internet. Ela usa o colar. Ela coloca no bebê. E ela acredita... Ela acredita que aquilo ali vai influenciar, vai aumentar a imunidade da criança, porque ela acha que o ácido succínico que sai do âmbar... Mentira, não fala isso vai fazer um aumento da imunidade e vai deixar com que diminua a inflamação por conta do nascimento do dente. Isso é a famosa e velha simpatia. Que não, exatamente. Isso é uma simpatia. Você usou isso, pelo amor de Deus. Não, e olha que absurdo, que incômodo para criança usar... Eu não sabia que isso existia. E o que acontece? Aí depois, a influencer que faz isso, depois está lá, compra, tem um link da descrição aí para você comprar o colar. E assim, no exterior, na Austrália, o FDA, que é uma federação né, da odontopediatria, a Sociedade Brasileira de Odontopediatria, a Associação Brasileira de Odontopediatria, eles contraindicam totalmente. Não existe nenhum trabalho científico que comprove essa eficácia. E mais, lá fora, já teve relatos de crianças que morreram asfixiadas, porque as mães deixam o bebê dormindo com isso. Que absurdo! Não pode. E outra, o colar de âmbar, as bolinhas, quando elas são presas unitariamente, nó aqui, se arrebentar uma bolinha, ok, as outras não arrebentam. Só que se você compra um colar de âmbar mais barato que arrebenta, a criança pode, e já tem relatos no exterior, ela morre asfixiada porque ela pega aquela bolinha. E geralmente crianças enfia coisas no nariz. No ouvido. No nariz, no ouvido, ela faz isso. Então assim, não usem, isso não funciona, tem outras coisas que melhoram na dor
do nascimento ali do dente de leite. Então, foi um bom assunto, porque eu quero puxar, entender essa coisa do dente e tal. Você me dá licença? Eu dou. Você vai tomar café? Sempre. Vai tomar café. Isso mesmo, por favor. Aí de você, se não tomar o café é sem açúcar. A dentista é cafezeira, A gente. dentista... Vocês já ouviram falar na dentista que toma muito café? Sou eu! Deixa eu te falar uma coisa. Você é sem açúcar mesmo, né? Pode ser sem açúcar. O café, ele escurece o dente, não escurece? Porque escurece. Toda vez que eu vou no meu dentista, ele fala, vamos fazer limpeza, mas escurece e tal, mas escurece mesmo. Escurece, mas assim, depende. Se escovar depois... Se você tomar 5, 10 cafés, além de você ter um problema de saúde, você vai ter o escurecimento do dente. Do dente. Agora, se você tomar 2, no máximo 3 cafés por dia, não tem problema nenhum. Eu tomo 2 cafés e tudo bem. Então, pronto. 3 hoje, que você vai tomar esse aí. A gente vai ver um vídeo até agora sobre acontecimentos com a dentição do bebê. Né? Coisa que você precisa saber. Depois eu vou perguntar, doutor. Um dos momentos mais importantes da vida de um bebê é o nascimento de seus dentes. Marcam uma nova fase para ele e para os papais. Por isso, vamos mostrar agora alguns acontecimentos sobre a dentição do bebê para entender melhor o que acontece nesse período. Primeiro, saiba que a formação dos dentes começa desde a gravidez. Entre o 3º e o 6º mês de gestação, ocorre a odontogênese, que é a formação dos dentes na região chamada de processo alveolar, e também dos brotos dentários, onde os dentes ficam quando nascem. Além disso, os dentes começam a nascer quando o bebê completa 6 meses. Mas não se assuste, em algumas crianças, isso pode acontecer antes ou depois, cada qual no seu tempo. É também o nascimento dos primeiros dentes que se deve fazer as primeiras consultas ao dentista, que serve principalmente como orientação aos pais. Mas como saber se os dentinhos estão nascendo? É importante ter atenção à gengiva do bebê, que acaba ficando inchada, além de que é comum o bebê salivar mais que o normal. É comum as pessoas dizerem que o nascimento dos dentes pode dar febre, mas na verdade, o que vem é apenas o estado febril e também um pouco de dor. Inclusive, para aliviar a dor, é recomendado umedecer um pano com água filtrada e colocá-lo no freezer por alguns minutos. Assim que retirar, pode passar delicadamente sobre as gengivas do bebê e diminuir a dor. Esse período de nascimento dos dentes ocorre até os 3 anos com a maioria das crianças e marcam a chegada dos famosos dentes de leite. Cuidar da saúde das crianças é sempre importante e, portanto, não devemos deixar nada para trás. Olha, por isso que é bom conversar com gente que entende. Ela tem um monte de dica aqui para esse negócio da dorzinha aqui, mas eu quero perguntar para ela. Quando é que... Só perguntar uma coisa, né? Quando a gente nasce, aí vem... Os dentes já estão ali, eles só não apareceram? Não, já estão lá, já estão debaixo ali. Já estão debaixo? É. Tá tudo ali debaixo. Já tá tudo ali. Se você tirar uma radiografia, você vai ver não é possível. Vários dentes ali. Que demais. Aí com o tempo que ele vem erupcionando. Tá. A partir, em torno de 6 meses, de 5 a 8 meses do bebê, começa a erupcionar o primeiro dente inferior. Só que isso pode demorar. Tá. Às vezes, bebê até um ano e um mês, ainda não tem nenhum dente. Mas tá normal. Tudo bem. Normal. Tudo bem. Quando o dente sai, ele tem aquela irritação da criança, sim, aquela coisa toda. Chega a dar um pouquinho de febre por causa de... Pode dar um estado febril. A criança fica irritada. Mas fica irritada, porque ela vai mamar e ela vai sentir também um pouquinho ali. Porque tem uma inflamação ali. Uma inflamaçãozinha. Porque o dente está tentando erupcionar, ele está empurrando ali por dentro a gengiva. Ah. Na hora que ele está empurrando ali a gengiva, aquilo ali causa um processo inflamatório e dói. E deixa eu te falar, você estava dando umas dicas aí para ela, porque ela falou de passar um pano com água, tem umas dicas interessantes. Esse pano com água, assim, Descarta. Eu descartaria, assim, né? Mas vamos lá. O que a gente pode fazer? Pegar uns roletinhos, a cenoura, cortar em tubinhos, em tirinhas, deixar ela mais grossa, colocar no freezer, porque tudo que a gente precisa dar para a criança é alguma coisa gelada para ela ir mastigando. Tá? Tem aqueles brinquedinhos que tem um líquido dentro. Sei. Só que assim, gente, pelo amor de Deus, comprem o que tem registro na Inmetro e tal, porque senão você estoura aquele líquido e vai fica pior, né? Daí você coloca no freezer e aquilo ali é como se fosse um gelinho. E a criança vai mordendo aquilo e vai diminuindo o processo inflamatório, porque quando tem um processo inflamatório, há uma vasodilatação. Ele vai e aí forma uma dor. E aí quando você provoca uma vasoconstrição, não deixa de ser uma
analgesia natural. Né? Você deu uma dica interessante do picolé com leite materno, interessante. Picolé com leite materno. Você pode fazer com o próprio leite da mãe, um picolé, e a criança vai mordendo. Mordendo aquilo. E já está mamando, já está mamando. É interessante, né? Interessante. Massagear também ali o rebordo da criança. Assim, casos extremos, pode-se aplicar e dar para a criança um analgésico, um ibuprofeno, dependendo do peso da criança, né? Converse com o pediatra ou mesmo um Se for uma coisa assim muito absurda, né? A criança não está dormindo, está gritando de dor, daí pode Doutora, colocar analgésico. quando que a criança precisa começar a ir no dentista? Então, apareceu o primeiro dente. Já tem que ir no dentista. Já tem que ir no dentista para a mãe, ou o pai, ou quem acompanha a criança, quem cuida. Ter as informações de como dali para frente a gente vai higienizar aqueles dentes, com qual escova, com qual pasta, de que forma, tá? Por exemplo, antes a gente instruía os pais, a criança quando não tem o dente tem o rebordo ali, a maxila, né? Gengiva, os rodetes que a gente chama ali. Como chama? Rodetes. A gente orientava de limpar com uma gaze água filtrada. Mas a gente não orienta, mudou. A gente não orienta mais isso. Por quê? Porque a criança, quando ela está amamentando o leite materno, existe o processo ali imunológico. Ele precisa ali dos anticorpos. Isso. E os anticorpos, muitas vezes, eles grudam ali naquele rebordo. Então, se você tira e limpa... Você tira a proteção. Você tira a proteção da criança. Então, assim, mudou já não tem mais esse tipo de orientação. Então, não precisa, não limpe o rebordo. Não limpa. Você simplesmente deixa. Agora, nasceu o primeiro dente, você começa a fazer a higienização com pasta e escova. Agora, deixa eu perguntar uma coisa interessante, Isabela. A criança, eu acredito que até os 6, 7 anos, a criança não sabe escovar direito. Não sabe. Então, isso é importante que os pais estejam ali na higienização. Vou falar uma coisa importante. Não adianta falar, vai escovar o dente antes de dormir. Não adianta. É assim, toma muito cuidado com o tipo de alimento que você dá para o teu filho também. Porque assim, a mãe que alimenta o filho à noite antes de dormir vamos supor que a mãe não esteja amamentando, esteja dando fórmula. Se colocar açúcar ou mesmo a fórmula, ela contém açúcar. Contém açúcar. Então, se você não higieniza, você pode ocasionar cárie de mamadeira. Então, a criança com dente de leite vai estar lotada de cárie. E a criança perde os dentes de leite. Então, cárie de mamadeira é um negócio sério e acontece. Então, assim, a principal limpeza dos dentes precisa ser feita com acompanhamento do acompanhante, da mãe, do pai, do avó, à noite antes dela dormir. Por quê? Tem que ser. Tem que ser à noite. Tem que estar ali. Não adianta falar que manda escovar o dente. Não adianta vai escovar o dente, 2, 3 anos, 7 anos, não. Porque assim, por mais que você incentive o teu filho a escovar o dente, você precisa ensinar o teu filho. Mesmo que ele escove errado, deixa. Isso. Mas à noite são os mais velhos. Porque daí a gente tem certeza que está limpo, bonitinho, para a criança não correr o risco de desenvolver ali uma cárie noturna. Mas isso eu acho interessante, porque os pais, né, quem está cuidando, o tempo todo, eu acho que até uma certa idade tem que estar ali. Porque a gente mesmo, se a gente não cuidar, a gente vai escovando rapidinho, aquela coisa. Até os seus 6, a primeira infância, o pai obrigatoriamente tem que escovar. Ou quem cuida, babá, enfim. Tem que escovar. Até os 6, 7 anos. 6, 7 anos, a criança ela já tem assim, um pouco mais de responsabilidade e tal. E é importante você entregar essa responsabilidade para a criança. Ela pode escovar. A escovação mais importante para qualquer pessoa, então eu já vou acabar, é à noite. À noite. Tem que escovar sempre após as refeições. Sim, mas à noite já está perfeita. Inclusive, a criança precisa passar fio dental. Passar fio dental, não é só, viu? Principalmente daqueles dentes muito juntinhos das crianças, precisa passar fio dental. Eu até trouxe um aqui. Olha aqui, você rapidinho, só para mostrar o fio dental para a criança, é mais do que aquele, enrolar o fio dental. Às vezes, a criança ou a mãe, ou o pai tem dificuldade. Olha aqui, ó. Olha aqui. Aí faz isso aqui, ó. Coloca assim, é super fácil de colocar, é muito prático. E é descartável também, né? É descartável. Pelo amor de Deus, né? Não, pelo amor de Deus. Usa e joga fora. E aqui eu tenho várias escovas. As escovas que para cada idade... tem 3 anos, 6 anos, acima de 6. Essa aqui da Curaprox, ó, ela é de 0 a 4 meses. Que bonitinha, olha. Depois essa daqui é de 4 a 12 anos. Olha. Tem várias marcas, tem da Oral-B, tem da Colgate. Escova elétrica para criança não, né? Eu não usaria. Porque, às vezes, ela pode machucar a gengiva. Ah, tá. Escova elétrica salvou a minha vida, a melhor coisa. Eu não Adulto, sei. ok. Nossa. Mas criança... Porque ela dá 2 minutos, porque eu nunca ficava 2 minutos escovando. 2 minutos. Vamos lá. Acabou Que pena. Que pena, tava tão bom. Agora que eu queria agradecer você. Obrigado mesmo. Deixa aí, peraí que eu vou deixar aqui, ó. Atenção, você vai seguir no Instagram a doutora Gabriela. É muito importante. Informação fundamentada. @doutora DRA
Gabriela Nicoleles, com 2 L's no final, dentista. Tá aqui aparecendo aqui, ó, @doutora, Gabriela Nicoleles, dentista. Ou então o Instagram da clínica aqui, ó, @clínicagen. Isso. @clínicagen. Procure o odontopediatra sempre. Sempre. Lá na Clínica Gen a gente tem a doutora Elaine, que é a nossa odontopediatra, e vá em odontopediatra para fazer a consulta logo que nasceu o primeiro dentinho. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada. Olha, eu tenho uma dica muito interessante para vocês. Deixa eu te falar. Nessa sexta-feira, agora, dia 1º de dezembro, estreia a peça teatral Stronger. É a mais forte, de Ricardo Leite. Ela é inspirada na obra de Augusto Strindberg, com Dani Guedes e Sara Lopes. Tem como tema a inclusão de pessoas com deficiência, doenças raras e essas doenças invisíveis, essas pessoas na sua mais ampla representação no cenário da sociedade atual. Um espetáculo, gente, que vale a pena ser prestigiado. É dia 1º de dezembro, às 20 horas, 8 horas da noite, no Espaço Parlapatões. É fácil, é na Praça Roosevelt. Parlapatões é na Praça Roosevelt. Praça Roosevelt 154. Ali tem um monte de teatro. Um monte de teatro ali. Fica no centro de São Paulo, ao lado da Igreja da Consolação ali. Muito interessante. A parte da renda vai ser revertida para o projeto Vibrar com Parkinson, né? É um projeto que a gente tem falado várias vezes aqui. Projeto sério que apoia a causa das pessoas que vivem com a doença de Parkinson. Não perca, prestigie e ajude, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos rapidinho, viu, gente?